Olá, me chamo Edilane Souza de Castro, sou aluna da Uniaselv, do curso de segunda licenciatura em Letras em Inglês e vou apresentar um trabalho de socialização da disciplina de prática pedagógica, recurso didático para o ensino de língua inglesa. E essa prática aconteceu no município de Manaus, Amazonas, na Escola Municipal Professor Sérgio Augusto Pará Bittencourt. E o que mais me chamou a atenção foi a grande quantidade de alunos não alfabetizados ou semi-alfabetizados, das turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental 2 e de ensino médio, onde muitas dificuldades eram enfrentadas por parte dos professores em relação aos conteúdos abordados, pois eles tinham que realizar atividades diferenciadas para esses alunos que não acompanhavam os assuntos propostos à sua idade. E as principais observações é que a escola atende um público de 4º e 5º ano do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio no período diurno. E no período noturno atende o Projovem Urbano, que são alunos de 18 a 35 anos que estão completando o ensino fundamental 1 e 2. E essa escola também conta com biblioteca, CTE, quadra poliesportiva, auditório, espaço multiuso, salas de recurso multifuncional, além de 18 salas de aulas regulares. As salas de aulas regulares são bem simples, do tamanho suficiente para comportar a quantidade de alunos atendidos. Todas são compostas por carteira de braço, quadro branco, cesto de lixo, iluminação com lâmpadas fluorescentes, ar-condicionados e uma TV para cada sala. As aulas são mais dialogadas e tradicionais, com cópias no quadros e discussões sobre os temas abordados. E dos jogos que apresentamos da nossa sequência didática, os jogos eu vou apresentar 2. Foram 5 jogos, todos jogos educacionais, todos jogos lúdicos, mas desses jogos eu vou apresentar 2 produtos educacional. Então, um deles foi o bingo de sons e imagens, onde eles adoraram essa atividade. O bingo se deu com a apresentação de imagens, a professora editava e apresentava as imagens e fixava no quadro. Os alunos iam marcando em suas cartelas o nome das imagens. Como as imagens do bingo ficaram no quadro, a professora sorteava o nome das figuras em inglês e as crianças traduziam para o português no quadro abaixo de suas respectivas figuras. E, por fim, foram retiradas as imagens do quadro, ficaram somente as palavras, e os alunos foram convidados a colar as imagens em seus respectivos nomes e falar os mesmos em inglês. E o nosso segundo jogo, o nosso outro jogo, foi o jogo da construção, da consolidação de leitura de palavras simples, complexas e tradução para o inglês. Esse jogo, ele contém imagens de animais e de frutas abaixo da figura delas. E contém os espaços para a quantidade certa de letras, de sílaba da palavra, tanto em inglês quanto em português. Então, as placas eram divididas para os alunos, espalhadas ao chão, e eles eram instigados a concorrer quem terminava de preencher essa placa em menos tempo. Essa atividade era feita por rodada. Quem terminava de preencher o nome da figura primeiro com as letras, depois com as sílabas, depois com as palavras em português, depois com as palavras em inglês. Então, eles amaram essa atividade, foi muito divertida. E aí tem algumas fotos dessas atividades. Essas atividades foram todas pesquisadas da internet, plastificadas, onde eles podem riscar com pincel de quadro, depois apagar. E todas essas daí são a atividade 3 e 4, e tem outras também que foram realizadas, né, os produtos educacionais. Tem muitas outras aí, onde eles eram instigados a associar o nome às imagens, depois traduzir para o inglês. Foram muitas outras atividades. Muito legal, eles gostaram muito. E as atividades como os jogos lúdicos,
Elas contribuíram para o sucesso da minha prática, para o avanço das crianças, pois o objetivo foi alcançado, que era motivar os alunos a reconhecer as letras, as sílabas e despertar neles a consciência fonológica e desenvolver a habilidade de leitura, com palavras e frases em inglês e português, podendo assim acelerar o seu processo de alfabetização dos alunos em dificuldade de aprendizagem. E os resultados alcançados foram o reconhecimento das letras e dos sons, onde as crianças precisavam reconhecer e associar as letras com sons para formar as palavras, tanto em português quanto em inglês. Após esses resultados, passamos para a escrita, pois a alfabetização não poderia ser só limitada à leitura, era preciso formar a habilidade de escrever com clareza e correção e com o uso de um vocabulário adequado, com uma gramática apropriada. E, por último, os alunos se tornaram mais assíduos nas aulas e foi um comprometimento da família. A compreensão e tradução de texto foi um dos resultados mais satisfatórios alcançados pelos estudantes, pois também envolve a habilidade de compreender o que estava sendo lido. Isso se diz a respeito da compreensão do vocabulário, gramática e estrutura das frases. E assim alcançamos a fluência, pois para ser proficiente na leitura, os estudantes precisavam desenvolver fluência. O que significa ler com um ritmo adequado e com precisão, sem parar constantemente para identificar habilidades alcançadas. Precisou de muita prática. Outras imagens que foram relevantes, né, do bingo, da formação de palavras, da formação de frases. Eles formaram uma fábrica de texto, onde tiravam as imagens e eles iam formando as frases para aquela figura e no final juntavam tudo para formar um texto. Depois eles leram esse texto para os colegas e algumas palavras eles já conseguiram ler em inglês também. Foi muito legal. E aí a conclusão, né, que ao final dessa experiência eu percebi que os alunos adoram ser desafiados e que todos estão cansados de ser deixados para trás pela velocidade das aulas regulares, já que seus ritmos de aprendizagem são diferentes. Compreendi que eles gostam de ser enxergados e elogiados, a gente fazia muito isso. O método tradicional não os atrai e, ao verificar seus cadernos, nem mesmo se sentem motivados a copiar qualquer coisa do quadro. Trazer novas metodologias e jogos com um objetivo estabelecido e diferenciado é bem mais eficaz do que utilizar livros e aulas mecanizadas. Em uma semana, esses alunos avançaram mais que o restante do ano. Fala da professora da sala regular. Essa vivência me mostrou o quanto eu preciso me inovar em práticas pedagógicas em busca de recursos facilitadores para a aprendizagem de alunos com dificuldades em aprendizagem.